Oi, meninos, bom dia. Estão me ouvindo? Oi, meninas, estão me ouvindo? Bom dia. Daiane, Vivi, Eu tô ouvindo, Bom Pro. dia. tudo Eu não sei bem? se tá saindo meu som. Tá sim, Vivi. Ah, tá. Então, bom dia. Eu estava aqui falando com vocês com o microfone desligado. Eu aqui, meninas, meninas, meninas. Aí quando eu vi meu microfone desligado, falei, elas vão responder muito, né? Ah, é Vocês... porque o meu notebook também tá sem som. Eu tive que conectar na minha televisão. Eita, então tá bem. Vocês viram o recadinho lá no ABA que eu deixei? Não, eu não abri. Não, né? Imaginei. Eu pedi até para a Paty postar, porque eu falei, como hoje era véspera de feriado, e um Ah, monte sobre a aula? que a gente não Ah, ia não. dar conteúdo, tá? Então, assim, Ah, a gente achou melhor não passar o conteúdo, porque o que vem agora é um conteúdo importante da parte de diabetes. Aí a gente achou, falou, olha, eu falei com a Dani, falei, a gente está numa pegada super boa, assim, porque como tem duas professoras dando a mesma disciplina, a gente está super bem no cronograma, né? E aí, como não está tendo aula prática, a gente consegue fazer as atividades dentro do esperado. Se eu adiantasse hoje, eu ia ter que repetir essa aula depois, porque eu já até imaginava que o pessoal não iria vir. Então, eu deixei hoje mais disponibilizado para vocês perguntarem coisas sobre a prova. Vocês tiveram dúvida? Querem apontar alguma coisa em específico? Pro, só me tira uma dúvida. A prova vale 1.000 pontos, né? Isso. Ah, tá bom, então. Vocês foram super bem, se eu não me engano. Tô até tentando olhar aqui. Eu acho que teve uma questão Errei só. só duas, eu fiquei com 800 pontos, então eu errei duas só, né? Isso. Você não sabe, vocês não receberam assim, o feedback de qual foi a questão que vocês erraram, né? Não, eu não recebi nada. Deixa eu achar aqui para eu passar para vocês. Espera aí. É bom que vocês já sabem direitinho, a gente já alinha, já tira a dúvida. Ouvi, você é Viviane Cristina Passos de Oliveira? sim, sou eu. Nossa, você tirou 1000, amor. Então, mas eu fiquei até surpresa. Que susto! Falei, ué, por que ela tá falando que errou? Mas Não, você. não foi eu, não. Não Ah, foi então eu, não. Foi foi, uma outra pessoa. Foi a foi Daiane.
Foi eu, prof. A Vivi acertou todas, bonitinha. Então, mas eu fiquei surpresa com essa nota, porque eu fiquei assim meia perdida assim na hora da prova. Parece que assim que algumas coisas não estavam se encaixando, mas no final deu certo. Ó, deu mais do que certo, gabaritar a prova. Nossa, é muito estranho assim essa situação que a gente está vivendo, na verdade. Por mais que você preste atenção na aula, faça as anotações e vai acompanhando pelo áudio, na hora da prova eu fiquei assim meia perdida mesmo, assim, em algumas palavras, em algumas coisas. E aí você manda na dúvida, né? Sim, é verdade. E ainda mais, eu acredito, ainda mais numa disciplina que os assuntos são divididos, né? Que nem os assuntos da Prodani, quando ela fez as questões, eu tive que conferir todas. Aí tinha uma, inclusive, que ela pediu para conversar com vocês, porque quando ela foi fazer os slides dela, ela esqueceu uma letra. Então, em vez de anormalidades, foi como normalidades. Não sei se vocês viram isso. Eu até mandei um recadinho pela Patrícia para que vocês fossem seguissem para responder a prova os slides da professora, né? Porque se vocês fossem pelo livro, podia dar um tweet aí na cabeça, porque faltou essa letrinha de anormalidades para normalidades, o que dá uma grande diferença, né? Então, eu até olhei todas as questões e considerei para não ter problema de errar, de considerar errado, tá bom? Mas ela falou até que ia retomar isso com vocês na quinta-feira. Então, parabéns, Vi, você conseguiu, deu tudo certo. Tem alguma questão em particular que você lembra que você queira tirar dúvida? Mas não, agora não, porque a minha anotação do caderno tá tudo assim espalhado por aí. então tá. Mas Deixa é eu que ver. eu falei, eu acho que o fato, assim, na verdade, as nossas matérias desse semestre estão todas interligadas, na verdade. Uhum. Né? Então, assim, dá uma misturada aí, meio que uma mistureba na cabeça da gente, eu acho que pelo fato dessa situação, de ser aula online e tal. Mas deu certo, graças a Deus. Fiquei muito feliz. Graças a Deus, meu mesmo. Ó, Dai, tá me ouvindo, Daiane? Vou falar da sua agora. Você errou a que fala da pleura, deixa eu achar ela aqui. Que fala dos exudatos. Não sei se você identificou depois qual que você errou ou não, amor. Foi essa mesmo que eu fiquei com dúvida. Eu fiquei com dúvida nessa. E essa é a 5, não é? A Não, questão a 5 10 é eu a fiquei com dúvida. última. E acho que é a última, né, que você errou. A 10 ou Isso, a 12? Foi essa 10. que eu fiquei com dúvida mesmo. Foi as duas que você ficou com dúvida? Foi as duas que eu fiquei com dúvida que eu errei. Ó, a questão 5, eu lembro que eu ainda falei para vocês, gente, estuda esse slide porque eu vi que tem uma questão bem focada nisso, né? Que é para falar sobre o que pode compor, o que pode preencher esse espaço que existe entre as pleuras, né? Então, entre as pleuras a gente lembra que tem um espaço que chama cavidade pleural e que pode ficar preenchido por algumas coisas, um líquido, uma secreção. E aí, essa questão aqui pergunta o que está correto, né? E quando tá a questão certa é a A, você colocou que era C. Eu coloquei a E, não é? Foi a Onde C? você colocou a C, que os exudatos são descritos como extravasamento de líquido nos tecidos. Espera só um minutinho, amor. Menina, espera só um minutinho, por favor. Deixa eu só acudir meu filhote aqui. Dai? Tá bom, pô, eu espero. Só um minutinho que eu já converso contigo. Oi. Tudo bem? Você tomou café, nego? Mas comeu?
Você não quer um pedaço da torta? Vem aqui na porta. Eu vejo se não quer um pedaço da torta que tá aqui. Oi, meninas, desculpem. Ai, meu filho tá uma figura, ele não aguenta me ver no computador que ele quer participar. Aí eu fui ligar um desenho para distrair ele. Que bonitinho. É normal. Gente, vocês acreditam que ele tá enciumado com computador e telefone? Porque com essa demanda de trabalho em casa, a gente tá fazendo muita coisa no computador, tudo, né? E aí no começo eu explicava, ele ficava quietinho. Agora ele quer vir, ele olha, ele vem no meu colo, ele não me deixa me concentrar de jeito nenhum. Ai, tá uma coisa, tá um tormento. Tadinhos, mas eles ficam cansados de ficar em casa também, né? Ah, com certeza. É igual a minha irmã. Minha irmã tá mexendo com costura e fazendo máscaras, né? A minha sobrinha de 2 anos fica o tempo todo perto dela, querendo apertar o botão da máquina. Ai, gente. Ai, crianças, tadinhos. Se Deus quiser, logo isso volta ao normal, né? Vamos ver. Então, eu vou explicar aqui para a Day as questões dela, tá bom? Não sei se você se importa de ouvir de novo, mas se você quiser tirar alguma outra dúvida ou então esperar, não sei, fica à vontade, tá? Então, na verdade, a minha dúvida maior era aquilo que eu falei, né? O fato da gente meio que misturar um pouco as matérias, né? Porque tá tudo interligado. Sim. E é que nem eu falei, né? Ainda bem que deu certo, assim. Na hora de eu mandar a prova, eu até tinha duas questões. Vocês têm saúde do adulto, seminário integrador, vocês têm um monte de coisa de adulto, não é? Então, e aí fica tudo muito interligado mesmo. E aí Sim. você meio que se perde um pouco. A mais separada que tem é o centro cirúrgico, né? É verdade, é mais específica, né? Mas mesmo assim, e aí na hora, é que eu dei sorte também, porque na hora de mandar a prova, eu lembro que eu tinha duas questões que eu estava em dúvida, e aí eu tinha marcado errado, e na hora de mandar, eu fui pela minha intuição as duas. Olha, sua intuição estava afinada, então. É. Muito bom. Essa aqui da pleura, viu, Dai? Ela é uma questão, como eu posso dizer, ela é delicada, assim. Só que se a Eu gente fiquei for. confusa, eu vi o slide, eu fui procurar na internet, aí eu Ela, conversei com a minha mãe, mas ela está idêntica ao slide, né? Essa questão foi elaborada já pela professora Dani, depois a gente até conversou que se desse muita confusão a gente ia cancelar. Mas como ela está exatamente igual ao slide, eu falei, eles vão fazer a prova consultando, entre aspas, né? Podendo consultar, é que daria tem para hora pronta, meu entender. slide não tá abrindo, não sei o que tá acontecendo, que eu entro no Ava e tem hora que ele não abre, aí eu fui pesquisando, sabe? Entendi. Então, assim, ó, resumindo essa questão, para não ficar dúvida no conceito, tá? Existe um líquido, né, que reduz o atrito entre as duas pleuras. Então, esse líquido, ele fica no espaço pleural. É um líquido que está lá funcionando como se fosse um lubrificante.
Esse líquido, tem muitos lugares a gente conhece com o nome de surfactante. Inclusive, quando a criança nasce, lembra que eu até falei na aula, quando a criança nasce muito prematurinha, a gente tem que fazer esse surfactante de fora, porque o pulmão ainda não formou. Então, essas pleuras não deslizam uma com a outra, né? E elas não deixam o pulmão se expandir. Então, o que acontece? Quando acontece algum quadro específico, diferente, que atinge os pulmões, esse espaço ele pode ter esse surfactante mudando de configuração. E aí, ele, dependendo da configuração que ele assume, ele ganha um nome diferente. Então, ele pode ser um transsudato, um empiema, um exudato, um abscesso, e até aqui ela colocou uma alternativa sobre a atelectasia, justamente para colocar uma alternativa a mais, que não tem nada a ver com a questão. E aí fala um pouquinho, né? O enunciado da questão é assim, ó, a pleura é, portanto, uma membrana envoltória intratorácica, em cujo interior há um espaço laminar, denominado cavidade pleural, que contém uma pequena quantidade de líquido lubrificante secretado pelas túnicas. Esse líquido reduz o atrito entre as túnicas, permitindo que elas deslizem facilmente uma sobre a outra durante a respiração. E aí pergunta, está correto o que se afirma em? E aí, aqui você assinalou a letra C, que você colocou, exudatos são descritos como extravasamento de líquido nos tecidos ou em uma cavidade, resultado habitualmente de inflamação por produtos bacterianos, né? Toda vez que a gente tem um resultado habitual de uma inflamação por produto bacteriano, a gente não entende como exudato. Exudato, ele é um extravasamento de líquido, mas ele pode ser produto de uma série de processos, principalmente das inflamações. Quando a gente tem a saída bactéria envolvida, aí a gente vai falar mais de secreção. A secreção mesmo, a gente vai pensar que é o produto da bactéria, tá? Então, essa daqui, a gente não descreve o exudato como um extravasamento de líquido nos tecidos, é uma produção por conta de um processo inflamatório, tá? Bom, obrigada. A primeira que está certa é a que fala que os transsudatos se tratam de um filtrado de plasma que se desloca das paredes capilares intactas quando fatores que influenciam a formação e a reabsorção do líquido pleural estão alterados. Então, assim, transsudato vai ser um excesso de exudato. Então, é quando você tem um aumento, por exemplo, das pressões, tanto da pressão hidrostática quanto da pressão oncótica. E esse aumento de pressão faz com que esse lugar que tinha que ter só um pouquinho de líquido para deslizar as pleuras, aumenta tanto que ele não é uma coisa, ele não é um produto equivocado do organismo, não é porque entrou uma bactéria, não é nada disso. Ele é só uma produção excessiva. Então ele é uma coisa normal do organismo, então por isso que ele vai, só que ele está numa quantidade que está fazendo um prejuízo em vez de uma melhora. Então, isso é um transsudato. Então, o termo transsudato está certinho aqui, porque ele é alguma coisa que é orgânica, está dentro do normal, só que ele habitualmente, por conta de um problema, uma alteração, ele não está sendo reabsorvido, esse líquido pleural não está sendo reabsorvido, então ele fica acumulado entre as pleuras. A letra B fala de empiema, né? Empiema é, assim, resumindo a definição, é uma coleção de pus. Então, aqui fala que empiema é uma coleção de líquido cristalino, então tá errado. E a outra alternativa fala de abscesso pulmonar, que abscesso pulmonar é a necrose do tecido pulmonar. E abscesso pulmonar, na verdade, não é uma necrose. O abscesso pulmonar é uma coleção de exudato, né, de pus. Então, quando você tem uma loja de pus, ou seja, uma infecção que leva ao empiema e ela está localizada num cantinho só lá do pulmão, a gente vai dizer que existe um abscesso pulmonar, que é como é uma coleção de pus num cantinho só. Acho que foi essa que você respondeu, não foi? Do abscesso pulmonar? Foi essa ou foi a C? Acho que foi essa daqui, que abscesso pulmonar é a necrose do tecido pulmonar com formação de cavidades. Então não existe um processo de necrose, que necrose é a morte, né? Sim. É a morte do tecido pulmonar. O abscesso essa é a E que você está falando. Essa é a D. É a D. Não foi a C que eu respondi? Foi a C. Foi a C, do exudato. Isso, foi a C que eu respondi. Isso mesmo.
E a outra, que era a letra A, número 10, era a letra A, né? E eu coloquei a B, não é? A número 10, cadê a número 10? Deixa eu ver. É a letra A, isso mesmo. E eu coloquei a B. Ai, devia ter ido na minha intuição. Não sei o que aconteceu. Você ficou na dúvida? Eu fiquei na dúvida, porque assim, eu li o slide um monte de vezes. Eu falei assim, ai meu Deus, será que é A? Será que é B? Será que é A? Porque é do trato, infecção do trato urinário superior, né? Isso. Então, Mas fala para ver qual das três está certa, né? Então, as causas de insuficiência renal crônica são distúrbios tanto glomerulares, que pode ser tanto nessa parte, né, da filtração em si, da unidade funcional do rim, distúrbios tubulares, que entram nos túbulos que fazem a drenagem, as doenças vasculares, porque se você tem um problema de chegada de sangue, lembra que eu falei que o rim é muito vascularizado, né? sim. Então, se você tem alguma doença vascular, você pode ter uma insuficiência renal. Distúrbios infecciosos, então, quando tem uma infecção que não é tratada direito, obstrução ureteral, então, tem algum cálculo lá que impede a drenagem da urina e o rim vai reclamar, né? Vai parar de funcionar. Distúrbios metabólicos, distúrbios congênitos e até a nefrotoxicidade de alguns medicamentos. Então, essa aqui é a alternativa 1, tá certinha. Você assinalou qual mesmo? Você assinalou Eu a D, coloquei a B. A a B. B. Você colocou É. apenas a 1, tá correta. Olha só Isso. a 2, né? Conforme a função renal diminui, os produtos finais do metabolismo proteico se acumulam no sangue e a uremia se desenvolve. Então, é bem isso, né? Quando a gente não tem o rim funcionando, todo o metabolismo das proteínas, porque as proteínas são as substâncias mais metabolizadas pelos rins. Então, todo o produto final desse metabolismo que tinha que ter saído, né, que tinha que ser excretado pelo rim, vai se acumulando no sangue, porque o rim não está funcionando. E a uremia se desenvolve. O que é a uremia, né? É justamente o aumento da ureia no sangue. Então, a ureia é um dos excrementos que tinha que ser eliminado e acaba ficando acumulada. E a insuficiência renal crônica que progride em 3 estágios. Lembra que eu falei, ela nunca acontece de cara, né? Primeiro tem uma diminuição dessa reserva renal, é como se o rim ele não conseguisse mais produzir a urina na quantidade que precisa. Depois ele começa a parar mesmo essa produção, essa filtração, ele entra em insuficiência renal, que normalmente é aguda, né? E aí só depois é que ele realmente para a sua função totalmente de forma irreversível. E aí entra nesse estágio máximo que é a doença renal de estágio terminal, que é como se realmente o rim não tivesse mais recuperação, por isso que é um estágio terminal. Então a insuficiência renal crônica progride em 3 estágios, tá certinho, as 3 alternativas, tá bom? Tá bom, Pro, obrigada. Pro, você me tira só mais uma dúvida, mas Claro. não é em relação à prova. É porque, assim, eu tranquei e voltei agora, certo? Aí eu Tá, tô meio, assim, confusa, porque, assim, mudou muita coisa da época que eu fazia para agora. E eu tá, tenho aquela matéria que é totalmente AVA, que é bioética e legislação da enfermagem. A certo. prova dela vai ser só em junho, né? Porque Isso. antigamente era assim. Ah, tá bom, só para me ficar tranquilo. Entendi. Isso. Antes fazia uma prova em B1, né, Isso. Ah, agora agora não faz mais, né? a primeira nota é toda, mas assim, as atividades que vocês têm no portal contam os pontinhos como nota, e aí depois vocês têm uma prova só no final de B2. Então, todas as disciplinas que são totalmente interativas, é só no final de B2 que vocês vão fazer a prova, que a gente ainda não sabe como que vocês vão fazer. Talvez seja por aqui também, né? Eu não sei se vai ter voltado, porque normalmente são provas presenciais lá na faculdade. Então, vocês vão lá, tem uma semana de prova só de disciplina interativa. Aí a gente divulga no calendário direitinho. Então tá bom. Obrigada, era só isso mesmo, tá? Então tá bom, queridas. Se vocês quiserem, eu vou ficar por aqui. Se vocês quiserem ainda tiver alguma dúvida, quiserem perguntar, eu estou por aqui à disposição, tá bem? Tá bom. Pro, Obrigada, obrigada, viu? viu? Imagina, morecas, até semana que vem, então. Até. Até. Tenha um Bom bom dia pra dia. senhora. Um Ainda bom tem a feriado. pra Prodani, tá? Tá Tá. bom. Um Beijo. beijo, obrigada. Beijo, tchau. Tchau.